Show de bola, meus jovens. Então, estamos aqui para continuar sua teoria de geometria espacial, tudo bem? Essa teoria já foi passada, né? Você já tem aí um bom pedaço dessa teoria. E agora eu estou disponibilizando isso aqui na parte de vídeos de esferas, tá? Mas é porque, como é a última matéria de geometria espacial, eu resolvi colocar aí, né? Mas esse conteúdo aqui não é só um conteúdo de esferas, tá? Vai ter uma parte de esferas em que eu vou discutir com você sobre o que é uma calota esférica, mas eu preciso que isso aqui seja bem entendido. Uma outra coisa para você que vai fazer EFON, ok? Para você que vai fazer EFON. Professor, mas eu estou no curso SpaceX. Não, tudo bem, mas vamos supor que você queira fazer EFON, certo? Se for o caso, é muito útil que você tenha estudado a parte de vetores, que está lá em Matemática 2, tá? Então, dá uma lida lá, dá uma olhada nessa matéria. E também é útil que você já tenha assistido o vídeo sobre geometria de posição. Coçando aqui, tá, pô. Geometria posicional, geometria que relaciona ponto, reto e plano das formas que nós vimos lá, resolução de 18 questões, se eu não me engano. Algumas da SpaceX, algumas da EFON, algumas da AFA, certo? Ao final do concurso, ao final da aula, nós tivemos um conjunto de questões da AFA, né? Tá aí para você, não? Você que é assinante, está aí para você, está disponível aí, dá uma olhada se você ainda não viu, não assista essa aula antes, tá bom? E você que vai fazer SpaceX, ESA, EA, enfim, não é necessário que você estude vetores, tá bom? Isso não cai na sua prova, mas é muito importante que você preste muita atenção, porque o que eu vou te explicar agora vai te dar uma diferença, tá? Eu já falei de sólidos semelhantes antes, é a primeira coisa que a gente vai falar aqui, eu já falei antes, só que agora a gente vai dar uma atenção um pouco mais especial aos sólidos semelhantes, tá? Eu vou formalizar a teoria, tudo bem? Não tinha como eu formalizar antes, agora eu posso, tá? Então não dá para isso ser passado no mesmo dia. Então por isso que tem um vídeo separado só para você. Tá legal? Show de bola? Então faz o seguinte, desce na tela aqui comigo. Então, tópicos avançados de geometria espacial. Então, sigamos. Sólidos semelhantes. Aplicações avançadas. Galera, eu expliquei para vocês o que vem a ser um sólido semelhante. Eu também já expliquei em aula anterior o que é uma homotetia. Então, eu vou assumir que você esteja ok com isso. Se você não tá, tudo bem. Não vai ser muito nocivo para sua cognição, não. E eu vou começar desenhando uma pirâmide, tá bom? Eu vou desenhar essa pirâmide com base quadrangular, porque vai ser um pouquinho mais fácil para você entender, tá? Então, o que eu estou criando aqui agora com você é uma formalização da teoria de sólidos semelhantes, tá? Então, vamos entender o conceito de razão de semelhança. Tudo bem? Razão de semelhança, também identificada pela letra K. Então, sobe aqui comigo, jovem. Toda vez que eu escrever a letra K, em matemática em geral, né? K é símbolo de constante, tá? A gente não escreve C porque C é uma constante quase que destinada à velocidade da luz no vácuo, né? Mas não é o caso aqui, tá? Esse K é uma constante, tá? É aquela constante de proporcionalidade que você aprende lá no seu ensino básico, né? Só eu não lembro do meu ensino básico, professor. Assim, ó. Vamos supor que eu diga que 1 está para 2, assim como 3 está para 6. Isso é verdade. 1 está para 2, assim como 3 está para 6. Por quê? Porque 1 sobre 2 dá 0,5. 3 sobre 6 também dá 0,5. Então, nós temos uma proporção em que o K é igual a 0,5. Lembrou o que é o K? Então, o K ele é a constante de proporção, constante de proporcionalidade. Aqui eu estou chamando de razão de semelhança, porque semelhança é a mesma coisa que proporção, só que para figuras, tá? É a mesma coisa, mas é super análogo, tá bom? Beleza? Então desce aqui para a gente poder brincar um pouquinho mais. Então olha só, eu vou fazer o seguinte,
Eu vou, que nem eu acho que eu já cheguei a comentar sobre isso aqui. Eu vou cortar essa pirâmide da seguinte forma. Eu tô tentando fazer um negócio paralelo, calma aí. Opa, consegui. Então vamos lá. Tô fazendo um corte aqui. Um pouquinho menor. Ah, menor. Tá aí. Aí eu vou fazer um corte. Tá aí. Professor, esse corte eu não tô entendendo muito bem, não. Você vai entender agora. Olha lá. Você tá entendendo agora? Ainda não. Ó, vai entender melhor. Ah, o plano, ele cortou a pirâmide em duas partes. Exatamente. Ah, tá. É porque não dá pra ver muito bem, né? Vai dar pra ver muito bem agora, ó. Quando eu apagar esse pedaço aqui e apagar esse pedaço aqui. Ah, professor, agora ficou bem melhor de ver. É isso aí. Então, este plano, ele está cortando esta pirâmide em dois pedaços. Tá legal? Então, esse plano laranja aí, ele está cortando esta pirâmide em dois pedaços. A parte de cima, a gente vê que é uma pirâmidezinha, né? Deixa eu colocar aqui uma retinha para a gente poder mencionar esses dois sólidos que se formaram. Pronto. Pois bem, isso aqui é uma pirâmide menor. Vocês concordam com isso? Isso aqui embaixo é um tronco de pirâmide. Certo? E isso tudo aqui é o que eu vou chamar de pirâmide maior. Muito bem, excelente. Aí, eu vou começar a colocar uns segmentos aqui, tá? Eu vou, por exemplo, colocar esse segmento azul. Deixa eu botar ele pontilhado, vai. Esse segmento azul aqui, eu vou puxar ele pro lado e eu vou dizer que ele mede Hzinho. Analogamente, eu vou dizer que isso aqui... Opa. Ah, eu esqueci de desligar um negócio aqui. Calma. E aqui... Hzão. Bom, sobe aqui comigo. Galera, é o seguinte. O que a gente está fazendo aqui é criando sólidos semelhantes, tá? Quando eu peguei essa pirâmide e cortei ela ao meio... não ao meio, mas eu cortei, né? Falo ao meio, mas não precisa ser no meio. Basta que eu corte paralelo à base. Não pode ser um corte oblíquo, assim. Não, senão não forma semelhança. Tem que ser paralelo à base. Quando eu fiz isso, o que acabou acontecendo foi que eu construí uma piramidezinha menor em cima. Todos concordam com isso? Porque quando eu fiz o corte, ficou uma parte embaixo, que não é piramidal, mas em cima ficou. Esta pirâmide de cima, ela é uma pirâmide semelhante à de baixo. Tá? Pronto, resolvido. Então desce na tela aqui comigo. Esta pirâmide pequena que está aqui em cima, ela é semelhante à pirâmide total. Tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou separar essas duas pirâmides. Vou separar essas duas pirâmides. Tá bom? E eu vou fazer essa separação assim. Essa aqui vai ser a pirâmide menor. Essa é a pirâmide menor.
Tá aí. Essa aqui vai ser a maior. É lógico que eu vou dar uma reduzida no tamanho dela para caber aqui. Pronto. Então eu separei essa minha figura em duas pirâmides, certo? Então esta figura aqui ficou dividida em duas pirâmides. Essa aqui é a pirâmide menor. Essa aqui é a pirâmide maior. Qual a altura delas, hein? Tá na figura, né? A altura desta pirâmide aqui é Hzinho. Deixa eu escrever, vai? Para ficar bem escrito. A altura dessa pirâmide é Hzinho. E a altura dessa pirâmide é Hzão. Eu vou escrever aqui do lado uma outra informação. Eu vou escrever o volume. Aliás, eu vou escrever área lateral e a área da base. O que você está fazendo, professor? Eu estou escrevendo as informações sobre a pirâmide menor. A área lateral aqui eu vou chamar de S minúsculo. E a área da base aqui eu vou chamar de B minúsculo. Tudo bem? Aqui embaixo eu também vou escrever. A área lateral aqui, como é a pirâmide maior, eu vou chamar de S maiúsculo. E a área da base aqui, eu vou dizer que é B maiúsculo. Estão entendendo o que eu estou fazendo? Eu peguei essa minha figura, separei em duas e estou começando a dar as informações delas. Estou dizendo que a altura menor é Hzinho, a altura maior é Hzão. A área lateral menor é Szinho, a área lateral maior é Szão. Área da base menor, Bzinho, área da base maior, Bzão. Então, eu estou separando as informações dessas duas figuras. Tá legal? Eu poderia também, por exemplo, dizer aqui aresta. Qual aresta, professor? Aresta da base, pronto. Vou chamar de X. X maiúsculo fica feio, né? Vou chamar de Azinho. Aqui eu também posso escrever quanto é que mede a aresta da base. A aresta da base aqui é Azão. E por aí vai, tá? Várias informações que eu tô te dando sobre essas figuras. Professor, mas isso é inútil, né? Não é não. Confia em mim que no final vai ser um negócio bem legal, tá? Finalmente, vamos falar sobre o volume? Então, o volume da pirâmide menor eu vou chamar de Vzinho. E o volume da pirâmide maior eu vou chamar de Vzão. Então, gente, sobe aqui comigo. O que eu fiz foi, eu separei as duas pirâmides e comecei a extrair informações dela. Medi mesmo, eu fui lá e medi. Suponha que eu possa, né? Eu medi a aresta da menor. Aí ficou Azinho. Aí eu medi a aresta da base maior, Azão. Aí eu medi a altura da menor, Hzinho. Medi a altura da maior, Hzão. Aí fiz a mesma coisa para a área lateral, área da base, volume. E podia ter um monte de outras informações, né? Eu podia ter pego a aresta lateral. Eu podia ter pego a área total. Eu podia ter pego a altura da face. Eu podia ter pego a apótema da base. Eu podia ter pego a apótema da pirâmide. Um monte de coisa que eu poderia pegar, mas eu peguei essas informações aqui por exemplo, tá? Mas que fique claro que o que eu vou fazer aqui vale para tudo isso que eu acabei de mencionar. Tá bom? Beleza. Desce na tela aqui comigo. Agora vamos para os finalmente. Finalmente dos sólidos semelhantes. E aí eu vou mostrar exemplos. É lógico que a gente vai ter exemplo, né, gente? Pô, com certeza. Isso aqui exige exemplo, né? Mas por enquanto tá rolando, meus jovens? Tá tudo de boa? Talvez você esteja na dúvida do porquê que eu tô fazendo isso. Mas até agora o que eu fiz, você entendeu? Se não entendeu, não se esqueça de usar o nosso fórum de dúvidas, hein, gente? Tô respondendo velocidade máxima aqui. Bom, agora, eu quero te falar uma parada. Eu coloquei aí 3 cores. Você viu que eu coloquei 3 cores?
Eu usei a cor azul. Sim, eu vi, mas foi por organização, né? Foi por organização, mas foi por um outro motivo também. Eu usei aqui a cor laranja. E eu usei aqui a cor roxa. É o seguinte, eu usei 3 cores, né? Como eu expliquei. Essas cores azuis são grandezas unidimensionais. Como assim, professor? Grandezas unidimensionais? Sobe aqui comigo para eu te explicar. Metro, centímetro, quilômetro, ano-luz, tudo isso são medidas unidimensionais. Por quê? É um comprimento só. Medem comprimento, tá? Então, comprimento de segmento de reta, com perímetro. Perímetro é unidimensional, tá? Você pode pegar uma fita métrica e medir só com ela, tá? Apótema, lado, diagonal, tudo isso, quando você mede, é unidimensional. Então, essas medidas azuis que eu escrevi aqui, altura, aresta da base, como eu disse, poderia ter sido aresta lateral, poderia ter sido apótema da pirâmide, apótema da base, tá? Diagonal da base, tá? Então, tudo isso é unidimensional. Professor, o que seria bidimensional? Você sabe, responde aí. O que na matemática é bidimensional? Fala. Começa com A e termina com ureia. Área, certo? Então, área é bidimensional. Então, desce aqui na tela comigo. Vamos escrever aqui, professor. Área, assim, área lateral, área da base, né? São grandezas bidimensionais. Isso. Também eu falei antes, né? Isso eu falo antes, né? Isso. Então, grandezas bidimensionais. E é claro que o volume é uma grandeza tridimensional. Tudo bem? Beleza? Fique claro também que grandezas unidimensionais estão associadas ao número 1, bidimensionais ao número 2 e tridimensionais ao número 3, né? A quantidade de dimensões. Comprimento, comprimento e largura, comprimento, largura e altura. Tá? Tô colocando a quantidade de tracinhos, né? Show de bola. Então, até aqui, gente, sobe aqui comigo. Até aqui o que você aprendeu foi que de uma pirâmide eu posso extrair informações. Elas podem ser unidimensionais, bidimensionais ou tridimensionais. Ou seja, para quem estudou vetores, tá? Se você não estudou, ignora essa parte. Elas podem ser expressas em R1, R2 ou R3. Então, áreas podem ser expressas no R2. Pode ser expressa no R3 também, mas no R2 é onde nasce, né? Qualquer dimensão pode ser expressa numa dimensão superior, tá? Então, por exemplo, eu posso medir comprimentos, que é uma dimensão, no espaço, que tem 3 dimensões. Eu posso, né? Quando você mede a quina da sua parede para saber se uma estante cabe, você está medindo uma coisa unidimensional, que é o comprimento da quina, numa sala, que é tridimensional. Mas você não pode, por exemplo, calcular volume num pedaço de papel. Você não pode calcular área numa linha. Não faz sentido. Então, você não pode reduzir dimensões, só pode aumentar dimensões, tá? Show? Beleza? Agora, olha só. Presta atenção. O que isso tem a ver com semelhança? Acho que vale a pena eu te mostrar. Desce aqui comigo para eu te mostrar. É o seguinte. Quando dois sólidos são semelhantes, se os dois sólidos são semelhantes, e para quem tem toque, isso aqui deve estar atrapalhando bastante. Deixa eu apagar isso. Pronto. Tava me incomodando? Beleza. Se os sólidos são semelhantes,
o que a gente pode afirmar é o seguinte. Quando você divide a altura pequena, ou a altura grande, tá? Quando você divide uma altura pela outra, isso vai dar a mesma coisa que se você dividisse uma aresta da base pela outra. Vou colocar outros dados aqui também, ó. Apótema da base menor sobre a apótema da base maior. Aresta menor sobre a aresta lateral maior. Tem mais? Deixa eu ver. Tá mais uma. Apótema da pirâmide menor sobre a apótema da pirâmide maior. Enfim, é tudo igual. E aí você percebe como é que eu estou construindo? Eu estou pegando um dado da pirâmide menor. E aí eu pego o mesmo dado correspondente da maior. Peguei a altura, pego a altura. Peguei a aresta da base, pego a aresta da base. Peguei a apótema da base, escrevo a apótema da base. Peguei a aresta lateral, escrevo a aresta lateral. Peguei a apótema da pirâmide, escrevo a apótema da pirâmide. Só que em um caso eu pego da menor e no outro caso eu pego da maior. Isso vai dar sempre a mesma coisa, que é um número que nós chamamos de K. Ok? Galera, isso aqui é poderoso até dizer chega, tá? Isso que eu estou escrevendo aqui é muito importante, tá? O que isso está querendo dizer é o seguinte, sobe aqui comigo. Sempre que você tiver grandezas unidimensionais, unidimensional, altura, aresta, papalá, você já está ligado, né? Se você pega uma grandeza dessas e divide pela correspondente numa pirâmide semelhante, ou num sólido semelhante, não importa, vai dar sempre o mesmo K. Ok? Isso, vai ter exemplo, professor? Vai ter exemplo, mas eu preciso te passar a teoria primeiro. Tá legal? A gente já vai ver exemplo, prometo pra você. Tá? Bom, até aqui, rolou? Então, suponha que dois sólidos são semelhantes. Tô te dando um exemplo verbal, tá? Por enquanto. Tá? Depois a gente vai ver outros. Tem duas pirâmides aqui. Tem uma nessa mão e uma nessa. Essa é menor, essa é maior. Tá? Duas pirâmides. A base dessa aqui, essa aqui é a menor, essa aqui é a maior, né? A base dessa aqui é 2, a aresta da base. E a aresta da base dessa aqui é 6. Consegue imaginar isso? Aresta da base 2, aresta da base 6. Tudo bem? Beleza. Suponha que a altura dessa aqui seja 1. Então, aresta da base 2 e a altura 1. Aresta da base 6 e a altura vai ser? Vamos pensar? Do 2 para o 6, triplicou. Certo? Pode-se dizer que o K é 3. Se triplicou, a altura também triplica. Então, se aqui a aresta da base é 2 e aqui a aresta da base é 6, 6 é o triplo de 2? Se a altura aqui é 1, a altura aqui só pode ser 3. Porque triplica. Certo? Aí você pode dizer que base menor sobre base maior é igual a altura menor sobre altura maior. Legal? Show? Beleza? Esse é o conceito de sólido semelhante. É um conceito importante, útil e que mata algumas questões, ó, muito rápido. Você vai ver nas resoluções, tá? Bom, sem mais delongas, desce na tela aqui comigo para eu falar agora o que eu quero dizer com áreas, certo? Pior que o marca-texto, ele modificou a cor, né? Então eu não vou usar o marca-texto. Eu vou... Ai, que droga. Tá, eu vou usar uma cor que eu não tenho usado antes. Deixa eu ver. Verde, eu não usei verde, né? Pronto, esse é verde. Não. Então, temos aí nossas proporções unidimensionais. Vou até escrever aqui. Proporções unidimensionais.
bidimensionais. Legal? Beleza? Que mais, professor? Bom, agora a gente vai lidar com as bidimensionais. E eu tô vibrando aqui agora. É o café, gente, eu tô dizendo, esse café, ele é tenso. Então, olha só, vou pegar a aresta lateral menor e dividir pela aresta lateral maior. Olha só que doido, hein? Eu tô pegando essa aresta aqui e dividindo por essa. Tudo bem? Galera, é a mesma coisa. Se eu dividir a base menor pela base maior, vai ser igual. Se eu pegar a área da face menor e eu dividir pela área da face da maior, vai dar a mesma coisa. Área total da menor, área total da maior. Não muda. Isso vai dar sempre o mesmo valor. Sobe aqui comigo, então. Então, galera, isso que a gente está falando não é só para o mundo unidimensional de comprimentos, não. Isso vai além, vai para o mundo bidimensional, o mundo das áreas, o mundo das superfícies, certo? Vai para o mundo das áreas. Continua igual. Só que ainda tem um bagulho mais maneiro ainda, que é o seguinte. Eu quero te mostrar isso na tela. Desce aqui para eu te mostrar. Aqui a gente viu que o mundo unidimensional tem constante K, certo? A constante aqui vai ser K ao quadrado. Cara, vocês têm noção do quanto que isso é surreal? Ah, professor, mas isso é óbvio. Não, não é óbvio. É tão bonito que parece óbvio, mas não é óbvio. Professor, claro que é. É ao quadrado, porque é unidimensional. Mas quem disse que a constante também elevar-se ao quadrado? Não é assim, tá? Mas funciona. Se você souber a constante aqui, você sabe a constante aqui. Quer ver como isso é útil? Sobe aqui para eu poder te dar o mesmo exemplo. Obrigado, Lorena. Nós temos aqui duas pirâmides. De novo, as mesmas pirâmides. Como é que era a pirâmide? Aqui é o triplo, não é isso? Essa pirâmide aqui tinha base 2, né? E essa aqui tinha base 6. Essa aqui tinha altura 1, claro que essa aqui vai ter altura 3. Tudo bem? Agora, olha só. Quanto é que vale o K daqui para cá? 3, porque triplica, né? Então, K, deixa eu escrever assim, K igual a 3. Ficou ao contrário aí para você? Beleza. Show. K igual a 3. Se eu te disser que a área da face é 2, por exemplo, a área da face dessa pirâmide, a área da base, pronto, fica mais fácil. A área da base é 2. Show? Então, a área da base é 2. Qual que vai ser a área da base na maior? Ah, professor, se tudo triplica, se a área aqui é 2, essa aqui vai ser 6. Não é. Sabe por quê? Porque o K que eu encontrei foi unidimensional. Mas o K que a gente está procurando é de área. E área é bidimensional. Como área é bidimensional, eu não vou utilizar K para fazer a proporção. Eu vou utilizar K ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Então, se tudo no mundo unidimensional triplica, no mundo bidimensional nonuplica. Tá? Ou enuplica. Não sei qual dos dois. Acho que é nonuplica, né? Então, vai multiplicar por 9. Então, se a área aqui embaixo era 2, a área aqui vai ser 18. Porque 2 vezes 9 dá 18. Mas, professor, não multiplicava por 3? Sim, no mundo unidimensional. Mas no mundo bidimensional, é ao quadrado, certo? O que você acha que vai acontecer no mundo tridimensional? Pensar. No mundo unidimensional é só K. Perceba que K é a mesma coisa que K elevado a 1, unidimensional. Quando foi no mundo bidimensional, elevou ao quadrado, ou seja, elevou a 2. No mundo tridimensional, eu vou elevar a 3. K ao cubo. Isso é muito show. Se você ainda não captou por que isso é show, quando vier os exercícios, tô arrepiado aqui. Quando você fizer os exercícios, você vai ver como isso é útil, tá? Então desce aqui para eu poder fazer uma tela bonitinha para você. Então, laranja, proporções
bidimensionais. E, finalmente, mas não menos importante, se você pega o volume grande e divide pelo volume pequeno, isso dá K ao cubo. Tá legal? Deixa eu já escrever aqui embaixo. Proporção tridimensional. Tá. Muito bem. Direto para os exemplos, porque eu sei que você deve estar doido para ver um. Tá? Então vamos lá. Vou desenhar uma pirâmide. Galera, semelhança geralmente é entre pirâmides, cones, tá? Figuras que têm pontas, ok? Vou desenhar o meu hexágono, que você sabe que eu adoro hexágonos. E eu vou colocar essa pirâmide torta, só de sacanagem. O senhor vai desenhar torto também, né? Isso. Desenhe bem aí, professor, que eu tô entendendo, eu não quero deixar de entender. Tá bom, você vai continuar entendendo, tá bom? Você tem certeza? Tenho, rapaz, tenho. Eu tenho vontade de te ensinar, você tem vontade de aprender, combinação melhor não existe. Tá aí, então nós temos aí uma pirâmide. Ela é torta, né, professor? Isso, ela é torta. Como é que é o nome dessa pirâmide mesmo? Oblíqua, certo? Essa aqui eu vou desenhar no chão para te ajudar a visualizar melhor. Show! Aí eu vou fazer um corte, tá? Lembrando que o corte tem que ser sempre paralelo à base, tá? Acho que ficou legal. Vamos ver. Vou fazer um corte aqui. Aqui. Aí aqui vai ficar como? Vai ficar mais ou menos assim, né? Meio no olho aqui. Aí aqui fica assim. Aqui fica assim. E aqui fica assim. Ficou bom. Quer dizer, ficou mais ou menos. Aí agora eu vou apagar isso aqui. Aí a gente apaga isso aqui. Aí a gente apaga isso aqui e pronto. A gente tem opacidade. Isso ajuda bastante o nosso cérebro a acreditar que isso é 3D. Tudo mentira, né? Mas ele acredita que é 3D. Show. Aí ele te dá essa figura. A questão te dá essa figura. E fala assim. Esse aqui é o plano π1 e o chão é o plano π2. Aí ele escreve assim. Sabe-se que π1 é paralelo a π2. Aí ele vai criar, vou colocar nomes aqui, A, B, C, D, E e F. Tá? Não dá para ver o F, mas tá lá atrás. Aí ele vai chamar aqui de A', B', C', D', E', F'. E aí, ele diz o seguinte: E que a área do triângulo VBC é igual a 12 e a área do quadrilátero BC, C', B' é igual a 24. É isso que ele diz. Aí ele fala o seguinte: sabendo que a altura de VBC
A, B, C, D, E, F é de 10 centímetros, calcule o volume de V, A', B', C', D', E' e F'. Dá complicado aqui, em litros. Pronto. Só para dar um charme. Aí, então a gente criou uma questão. E a primeira coisa que a gente acharia é que está faltando informação. Ele não deu o ângulo com que a pirâmide está inclinada. Não falou nada, né? Bom, então vamos lá, vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Em primeiro lugar, vamos distribuir as informações que ele deu pra gente. VBC é esse triângulo aqui. Ele está dizendo pra gente que esse triângulo aqui tem área de 12 centímetros cúbicos, quadrados. Ele também disse pra gente essa área aqui. Certo? Ele disse pra gente que essa área aí é de 24 centímetros quadrados. Por fim, ele também disse pra gente a altura da pirâmide VABCDEF. A altura de pirâmide, gente, eu não sei se vocês lembram, mas é a distância desta pirâmide até o plano. Foi assim que a gente definiu. Dá uma olhada lá na parte de pirâmide. Ele disse que isso aqui é 10 centímetros. E aí, o que ele quer é o volume da pirâmide maior. Primeiro erro que você pode cometer é achar que você pode fazer semelhança entre o 12 e o 24. Não dá. Por que não dá? Porque essa figura que está aqui em cima é uma pirâmide. Mas essa figura que está aqui embaixo é um tronco. Não existe semelhança entre sólidos que não sejam da mesma natureza. Então sobe aqui comigo. Semelhança tem que ser entre sólidos não iguais, mas de mesma natureza. Pirâmide com pirâmide. Prisma com prisma. Esfera com esfera. Cone com cone. Não pode ser pirâmide com tronco. Mas, professor, esse tronco não é de pirâmide? Sim, mas pirâmide é diferente de tronco de pirâmide. Tá? Tudo bem? Não é o mesmo sólido, tá? Um tem ponto, outro não, por exemplo, tá? Então desce aqui comigo. Então a gente não pode fazer isso. Mas o que a gente pode fazer é relacionar a pirâmide pequena com a pirâmide grande, certo? Então vamos fazer isso. Vamos lá. Vou escrever aqui, ó, pirâmide pequena ou pirâmide menor, que nem a gente escreveu lá no slide da teoria. E aqui eu vou escrever pirâmide maior. O que eu sei sobre a pirâmide menor? Eu sei a altura, 10 centímetros. Eu sei a área da face, de uma das faces, é 12 centímetros quadrados. E acabou, só isso que eu sei, né? Da pirâmide maior, eu sei a altura? Não. Eu sei a área da face? Sei. É 24 mais 12, certo? É a parte laranja mais a parte vermelha. Isso dá
36 centímetros quadrados. E aí agora, gente, você pode fazer a razão de semelhança. Faça areazinha sobre área zona. Isso tem que dar K ao quadrado. Por que K ao quadrado? Porque é uma proporção bidimensional. Tá legal? Beleza. Eu sei, então, o valor de K, né? SF vai ser 12. Szão F, 36. Aí eu não cortaria aqui, tá? Eu já passaria o quadrado para o outro lado. Você não vai precisar racionalizar nada. Por quê? Porque vai ficar em cima raiz de 12 e raiz de 36 é 6. Aí isso aqui fica 2 raiz de 3, né? Porque 2 entra como 4, 4 vezes 3, 12. E aí corta 2 com 6, isso fica raiz de 3 sobre 3. Então eu acabei de achar que o valor da constante de proporcionalidade sem o quadrado é raiz de 3 sobre 3. Isso aqui agora está unidimensional. Por que, professor, que está unidimensional? Porque o quadrado passou para o outro lado na forma de raiz. Então você unidimensionalizou seu problema, tá? E por que isso ajuda, professor? Isso ajuda porque agora eu consigo achar a altura grande. Porque eu sei que a alturinha sobre a alturona dá K. E ele me disse que a alturinha é 10. Então, fim do problema, né? Você tem duas formas de fazer essa conta, tá? Uma que é menos inteligente, por assim dizer, né? Você vai chegar, tá? Mas é menos esperta, desinteligente. Você pode multiplicar isso cruzado. H raiz de 3 é igual a 30. Passa o raiz de 3 para o outro lado. Racionaliza. Aí raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 9. Raiz de 9 é 3. H deu 10 raiz de 3. Mas você também poderia ter feito assim, ó, um truque algébrico para você, tá? Relacionado a raízes. Quando você tiver algum número dessa forma aqui, ó, raiz de n sobre n, isso é sempre igual a 1 sobre raiz de n, tá bom? Se você não concorda, multiplique em cruz que você vai ver que vai dar certo, tá? Isso só funciona, claro, para n maior que zero, tá? n real maior que zero. Lógico que é real, né? Números complexos não tem ordem. Tá. Então, você poderia fazer assim. Pega essa sua expressão e irracionaliza, né? Multiplica por raiz de 3 em cima e embaixo. Isso vai ficar 1 sobre raiz de 3. Aí você multiplica cruzado. E sai bem mais rápido, né? Beleza, professor. Então, o senhor achou a altura da pirâmide grande. Exatamente. E agora? É só calcular o volume. Como é que é o volume da pirâmide? É a área grande vezes a altura grande dividido por 3. Eu não te disse a área da base, né? Tá, deixa eu te dar a área da base aqui. Qual cor? Já usei amarelo. Pronto. Eu não te dei a área da base, perdoa, gente. Amarelo ficou horrível de ver, né? Agora eu já comecei. Se vira aí. Caraca, professor, eu sou ignorante. Tô brincando, gente. Suponha que ele diga que a área da base seja, sei lá. O que faz sentido? Faz sentido ser 30. Pronto. Eu só escolhi 30 para cortar com 3 aqui. Ele teria que te dizer, tá? Não dá para você continuar só com isso, tá bom? Eu dei informações a menos. A menor. A área da base é 30. A altura é 10. Divide por 3. Corta 30 com 3. Isso aqui vira 10. O volume é 100 raiz de 3 centímetros cúbicos e quase que eu jogo a caneta no café. Então, sobe aqui comigo. Galera, então esse é um exemplo de aplicação de semelhança de sólidos. Eu vou fazer mais um exemplo, tá? Acho que vale muito a pena. Dessa vez com cone. E eu quero dar uma complicada um pouco
no nosso exemplo, tá? Na verdade, antes de eu falar de cone, eu quero demonstrar com vocês a fórmula do volume do tronco, tá? Agora, é o que a gente vai fazer agora, né? Chegar na fórmula do volume do tronco, que eu já passei para você a fórmula, mas eu quero que você veja a demonstração. Vai te dar uma familiaridade algébrica grande. E, bom, vamos lá. Desce aqui na tela comigo. Então, demonstração do volume do tronco. Primeira coisa que eu vou fazer é desenhar um tronco. Eu novamente vou utilizar... Deixa eu ver. Melhor forma... Acho que vou desenhar quadrada mesmo. O vértice eu vou pegar aqui em cima. Acho que tá bom o suficiente. Bom, tá aí. Entenda isso aqui como um exercício, tá? Um exercício de imaginação. Ok? Aí, nossa pirâmide. Essa é muito importante que eu desenhe um chão. Eu coloco um sombreado nela. Show de bola. Aí, vou fazer o meu famoso corte. Não, um pouquinho mais reto. Opa, melhorou. Vem pra cá. Vem pra cá. Pronto. Ficou ruim, professor? Não, rapaz, é só tem que fazer aqui o corte que seu cérebro acredita melhor. E aí, tá acreditando mais? Agora sim. Pois é. Show de bola. E vamos, né, dar uma rachurada aqui que você vai acreditar mais ainda. Show? Então nós temos aí o nosso tronco de cone, tá? Eu vou começar a colocar umas medidas aqui. Vou botar de vermelho, para eu ver melhor, né? Ai, professor, que piada ruim, né? Isso, você já fez 500 vezes, professor. Isso. Então nós temos aqui... vou chamar de Hzão e Hzinho mesmo. Então, acho que é tradicional a demonstração ser assim. Chamar de Hzão. Isso aqui que eu estou desenhando é a altura. Certo? Fazendo 90 graus aqui. Isso aqui eu vou chamar de Hzinho. Não, fica melhor chamar Hzinho aqui embaixo, né? Que eu já chego na fórmula propriamente dita. Eu vou chamar aqui de Hzinho. E aí, automaticamente, isso aqui em cima vira Hzão menos Hzinho. Tá legal? Tá. Percebam... azul. Percebam esse apótema da pirâmide aqui, por favor. Nem precisa ser apótema, pode ser simplesmente a altura da face. Legal? E aí você formou aí dentro um triângulo retângulo. Você concorda comigo? Legal. Se você continuar seguindo com isso, você vai conseguir chegar nessa proporção aqui, tá?
Eu aconselho que você tente chegar nisso que eu vou escrever agora. Eu vou aplicar a fórmula direto, tá? Então, eu não vou nem desenhar, na verdade, esse triângulo aí, porque a gente vai chegar na fórmula diretona, tá? É assim. Vamos dizer que a área daqui embaixo, dessa parte aqui de baixo, seja Bzão, e a área daqui seja Bzinho. Tá legal? Deixa eu aumentar o tamanho da seta para ficar igual ao que tá em cima. Então, Bzão e Bzinho. O que você aprendeu? Você aprendeu que se você divide, por exemplo, a alturinha sobre a alturona, vou dividir a alturona sobre a alturinha. Acho que vai ficar melhor a conta. Professor, mas a alturinha não seria H? Ah, mas tem que ser entre pirâmides, né? Pois é, a pirâmide menor tem altura Hzão menos Hzinho. A pirâmide maior tem altura H. Dividir a alturona sobre a alturinha. Isso é K, porque está no mundo unidimensional. Se eu elevo ao quadrado, eu posso dizer que isso é a área zona dividida pela área zinha. Certo? E aí você pode substituir esse K por isso aqui. E você obtém o seguinte, que Hzão sobre Hzão menos Hzinho ao quadrado é igual a Bzão sobre Bzinho. Legal? Show. Guardemos essa informação. Então, como eu disse, se você tivesse desenvolvido aquele triângulo lá que a gente fez, você teria chegado aqui, tá? Eu aconselho que você faça isso como exercício, tá legal? Tente, a partir de semelhança, chegar nesta fórmula, tá? É um excelente exercício para você. Agora, vamos escrever explicitamente o volume do tronco, tá? A gente vai agora fazer uma álgebra muito útil para você. Eu aconselho que você acompanhe bastante, porque a álgebra agora vai ser pesada. Tá? Momentos algébricos como esse são sempre ouro para o estudante, tá? Bom, então vamos lá. Eu quero escrever agora a fórmula do volume do tronco. Vamos tentar? Você concorda comigo que a fórmula do volume do tronco é o volume da pirâmide maior menos o volume da pirâmide menor? Sim? Se eu pego a pirâmide grande e diminuo a pequena, sobra o tronco de cone, certo? Então, não vou desenhar isso não. Dá para imaginar aqui, né? Imagina essa pirâmide grande, eu corto essa parte de cima, sobra só o tronco embaixo, né? Como é que é volume de pirâmide? O volume de pirâmide é área da base vezes a altura sobre 3. Então, Bzão vezes H sobre 3. Menos pirâmide menor, área da base vezes a altura sobre 3. Legal? E aí agora, vamos dar uma simplificada nisso aí, né? A gente pode unir os denominadores. Isso fica Bzão, Hzão, menos Bzinho, vezes Hzão menos Hzinho, dividido por 3. Certo? Aí agora no numerador, eu vou distribuir isso aqui. Aí fica Bzão, Hzão, menos Bzinho, Hzão, mais Bzinho, Hzinho, sobre 3. Legal? Coloca Hzão em evidência. Então, essa expressão aqui
ela não deixa de ser uma fórmula para o volume do tronco, tá? Agora a gente vai lembrar disso aqui. Como, professor, que a gente vai lembrar disso aí? Meu objetivo é isolar Hzão. E aí eu vou isolar esse Hzão com você em outra tela, foi por isso que eu botei outra tela. Então, Hzão sobre Hzão menos Hzinho. Por que, professor, que meu objetivo é isolar Hzão? Porque se eu isolar Hzão aqui, eu consigo fazer ele sumir aqui. E aí eu vou ficar com uma expressão que só tem 3 letras. Bzão, Bzinho e Hzinho, que é justamente o que eu quero. Eu quero que tenha só Bzão, Bzinho e Hzinho, que são a base maior, a base menor e a altura do tronco de pirâmide. Legal? Então vamos isolar Hzão aí. Então, deixa eu ver. Joga a raiz dos dois lados. Para assumir o quadrado, né? Isso aqui teria que colocar em módulo, né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas vocês não podem sair fazendo isso, tá? Ah, corta com quadrado? Não pode. Isso dá módulo de x. Nunca deu x. Aqui não precisa do módulo, porque eu sei que isso aqui é sempre positivo. Eu sei que h é sempre positivo, porque é uma altura. E eu sei que Hzão menos Hzinho é sempre positivo, porque também é uma altura, tá? Então isso é tudo sempre positivo, não precisa do módulo. O módulo aí seria redundante, certo? E aqui do outro lado, eu posso separar as raízes, raiz de Bzão sobre raiz de Bzinho. Multiplica em cruz, você vai ficar com H, raiz de Bzinho. Eu quero fazer o outro lado primeiro. Hzão menos Hzinho vezes raiz de Bzão é igual a Hzão raiz de Bzinho. Aí você distribui, isso fica Hzão raiz de Bzão menos Hzinho raiz de Bzão é igual a Hzão raiz de Bzinho. Agora eu posso passar isso aqui para cá diminuindo. Foi por isso que eu preferi fazer dessa forma, porque aí já fica tudo positivo. Menos Hzão raiz de Bzinho, isso é igual a Hzinho raiz de Bzão. Coloca Hzão em evidência. Raiz de Bzão menos raiz de Bzinho é igual a Hzinho raiz de Bzão. Passa para o outro lado. Hzinho raiz de Bzão dividido por raiz de Bzão menos raiz de Bzinho. Vou voltar para cá. Então a gente chegou, né? Hzão é igual a Hzinho raiz de Bzão sobre raiz de Bzão menos raiz de Bzinho. Tá legal? Então a gente chegou na forma isolada do Hzão. Vou substituir aqui embaixo. Tá? Não faço não, professor, vai ficar horrível. Vai ficar feio, mas a gente tem que fazer isso. Não faço não. Tanto que eu vou fazer aqui embaixo, porque senão não vai dar espaço. Tá? Então vamos lá, com a graça, né, do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos substituir. Eu, inclusive, eu vou fazer o seguinte, eu vou lidar com o denominador primeiro, depois eu substituo lá em cima, tá? Bzão menos Bzinho, Hzão, mais Bzinho, Hzinho. Peguei só o numerador, tá? Depois eu substituo aqui, porque senão eu vou ficar colocando esse sobre 3 o tempo todo, vai ficar muito zoneado. Então, substituo o Hzão por isso aqui, que a gente encontrou lá em cima, né? H raiz de Bzão sobre raiz de Bzão menos raiz de Bzinho. Mais Bzinho, Hzinho. Tá legal? Tá. Escrevi muito grande. Racionaliza isso aqui. Eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado disso aqui, né? Técnica de racionalização. Isso é bem famoso, né? Bzão menos Bzinho vezes Hzinho raiz de Bzão
E aí eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado. É só trocar o sinal. Aqui embaixo, você vai ficar com um produto notável, vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O quadrado de raiz de Bzão é Bzão. O quadrado de raiz de Bzinho é Bzinho, tá bom? Quem não entendeu isso aí, só falar que depois eu volto, tá? Mais Bzinho Hzinho. E olha só, cortou. Legal, né? Aí, joga pra cá, isso fica HBzão, porque H raiz de Bzão vezes raiz de Bzão é HBzão. Mais H raiz de Bzão Bzinho, mais Bzinho H, que eu vou escrever ao contrário agora, tá? Aí você coloca H em evidência. Isso fica Bzão mais raiz de Bzão Bzinho mais Bzinho. Substitui aqui em cima. Junta o H e o 3, vai ficar H sobre 3. E dentro sobra Bzão raiz de Bzão Bzinho mais Bzinho, que é a expressão para o volume do tronco. Legal? Não se perde ainda não, que tem mais uma coisa. Se fosse o tronco de um cone, que nós já vimos a expressão, né? Se fosse o tronco de um cone, eu vou inclinar aqui um pouquinho, isso. Vocês já perceberam que eu vou me auto... Isso. Pronto, agora pro lado. Isso. Eu vou me auto-elogiando aqui, falando, ficou melhor. Não, agora ficou pior. Então, me auto-aconselhando. E aí nós temos o nosso tronco de cone. Beleza? Tá aí. E como é que a gente faz, professor, com tronco de cone? Com o tronco de cone, você age exatamente da mesma maneira que você agiu com o volume do tronco. O volume do tronco não é esse? H sobre 3 é Bzão mais raiz de Bzão Bzinho mais Bzinho, não é isso? Pois bem, se eu disser para você que o raio deste círculo aqui, o raio deste círculo é Rzinho, e o raio deste círculo aqui é Rzão, é claro que você vai concordar comigo que Bzão vai ser πr ao quadrado e Bzinho vai ser πrzinho ao quadrado, tá? A área da base maior é a área do círculo de raio Rzão. E a área da base menor é a área do círculo de raio Rzinho, certo? É só substituir tudo aqui, gente. O volume do tronco vai ser a altura, que continua sendo h, esse cara aqui continua sendo h. Bzão é πrzão ao quadrado. Bzão πr ao quadrado. Bzinho, eita, πrzinho. Bzinho, πrzinho ao quadrado. Tá legal?
Aí, olha o que que vai acontecer. Isso aqui vai ficar h sobre 3 vezes πr ao quadrado. Π vezes π dá π ao quadrado, então tudo vai sair da raiz, vai ficar πr, πr, rzinho, mais πr ao quadrado. E aí você isola o π, coloca ele em evidência. Isola é ótimo, né? Coloca em evidência. E tá aí a fórmula para o volume de um tronco de cone. Tá legal? Show, gente. Sobe aqui comigo. Então, a gente falou do tronco, tá? Agora, de uma forma um pouquinho melhor. Quero mostrar mais um exemplo. Esse exemplo eu não vou conseguir demonstrar completamente para você, porque exigiria um pouquinho de cálculo, tá? Mas vale a pena eu mostrar para você que é o que é uma calota esférica, tá? A gente ainda vai ficar mais um pouquinho aqui no vídeo, tá bom? Então, calota esférica, desce aqui na tela comigo. Vamos entender o que vem a ser uma calota esférica. Então, primeiro, desenharei uma esfera. Então, nós temos aqui a nossa clássica esfera com o seu equador, com o seu meridiano, certo? Seus 3 diâmetros da base, né? Legal, da base, eu estou chamando base do R3, né? Para quem estudou vetor, sabe melhor o que é uma base, tudo bem? Mas se você não sabe, relaxa. Não é essencial, tá? Só ajuda, mas não é essencial. Então, nós temos aí uma esfera. Tá aí a nossa esfera. E o que é a calota esférica? Calota esférica é o seguinte. Você sabe que... deixa eu botar de outra cor. Você sabe que a distância do topo da esfera até o chão, vou afastar mais um pouquinho. Você sabe que a altura do topo da esfera até o chão é o diâmetro dessa esfera, né? Muito bem. Agora imagina que você corte essa esfera da seguinte forma. Show. Aqui eu realmente tenho que fazer isso. Vai ficar bem difícil no nosso cérebro aceitar que ele está entendendo o que ele está vendo. Então, nós temos aí um corte que foi feito na esfera, né? Paralelo ao chão que ela está apoiada. Tá legal? Mas podia ser qualquer corte na realidade. Suponha que esse corte, né? Ele gera um círculo aqui, claro, é um dos trópicos da esfera, né? Esse corte, ele tenha sido feito a uma distância h do topo da minha esfera. Tá legal? Então, ele foi feito a uma distância h do topo da esfera. Quando isso acontece, e a gente sabe SH, a gente pode fazer uma espécie de semelhança, que é o seguinte. Você pega a área da superfície esférica, da superfície da calota esférica, que, aliás, eu esqueci de falar, né? Isso aqui que se formou, nós chamamos de uma calota, acento no F, óbvio, todo mundo faz isso.
calota esférica. Sobe aqui comigo. É tipo uma cuia, tá? Uma tigela, né? Você tirou a esfera e você ficou com uma tigela, tá? Tem a esfera aqui. Aí eu cortei, tirei a tampa aqui, ficou uma espécie de cuia. Como se eu pudesse beber água dentro dela. Tudo bem? Show? Então isso é uma calota esférica. Meu objetivo é calcular a área da calota esférica, tá? A área da superfície externa da calota esférica. E automaticamente da interna também. Mas eu estou interessado em saber a área da superfície da calota esférica, tá? Então desce aqui comigo. Se eu pegar a área da calota esférica e dividir pela areazinha, areazona, né, que é a área grande da superfície esférica, nós temos aqui a única e grande exceção. E aí, esse é o momento que eu não vou poder demonstrar perfeitamente o porquê, exigiria cálculo, né? Eu precisaria calcular uma integral para essa superfície aqui. Eu precisaria escrever a equação da esfera, isolar uma dessas variáveis, geralmente o z, e integrar a função encontrada entre menos r e r, né? Uma integral tripla. E aí, quando eu fizesse isso, aliás, é única. E quando eu fizesse isso, eu chegaria ao volume. Aí eu integro de novo, aí eu derivo e vou encontrar a... Perdão, eu integro de novo e eu vou encontrar a área. Tá? Uma integral de linha. Mas foge o nosso propósito. Mas aqui você tem a única exceção em que a divisão das áreas é igual às divisões das alturas. Não precisa elevar ao quadrado, tá? Por isso que eu resolvi colocar aqui, porque é um caso à parte. Tá legal? Eu não sei quanto é que vale essa área, eu vou simplesmente reescrever. A área da superfície esférica é 4πr ao quadrado, a gente já sabe disso. E a altura total é 2r. Aí você corta esse r com esse r, esse 4 pode cortar com esse 2, vira 2, multiplica cruzado. E você obtém uma fórmula de verdade, né? A área da superfície da calota esférica, que é 2πrh. Opa. Legal? Deixa eu te explicar melhor sobre o que essa fórmula quer dizer. Ela quer dizer o seguinte: se você tem aqui um equador da esfera e você consegue, por exemplo, eu faço esse corte aqui. Se você souber que a distância desse centro até o chão é h, a área dessa superfície vermelha aqui é 2πrh. Tá legal? Então, essa área aqui, 2πrh. Quanto mais o h vai aumentando, né? Se eu não tivesse parado aqui, se eu tivesse ido mais acima, se eu fosse até aqui, por exemplo, esse h seria maior, ele viria até aqui. O h seria isso tudo aqui. E aí, quando eu usasse a fórmula, eu ia encontrar essa área inteira aqui. Tá legal? Quase faltando um pedacinho, tá? E se você completasse, ficaria a área da esfera, tá? Então, essa é a área da calota esférica. Jesus, que zona. Mas eu faço questão de apagar. Porque depois esse slide vai estar disponível para vocês, eu quero que fique organizadinho.
Show. Para a gente finalizar essa teoria, eu queria falar do princípio de Cavalieri, tá bom? E aí a gente vai para um rápido intervalo. Princípio de Cavalieri, tá bom? Isso é um princípio super teórico que diz o seguinte. Eu vou escrever o princípio aqui, tá bom? Se dois sólidos, S1 e S2, se dois sólidos, S1 e S2, têm a mesma altura e secções ou seções transversais paralelas equivalentes. Já vou dizer o que significa essa palavra, tá? Equivalentes. Então, os sólidos vou escrever equivalente, não. Aqui agora. Sólidos têm um mesmo volume. Tá legal? Opa. Aí, esse é o princípio de Cavalieri. Não é fácil de entender ele assim de primeira, né? Mas eu vou utilizar o exemplo mais clássico que tem para explicar isso aqui, que é... Vou usar as guias de exemplo, né? Já que eu criei. Imagina um baralho de cartas. Consegue imaginar isso? Se não conseguir, eu vou desenhar aqui para você. Imagina que isso aí seja um baralho de cartas. Tá legal? Então tem uma carta aqui em cima, vamos desenhar pelo menos um gráfico aqui para elas. Tá bom? Tem alguma coisa aqui, papapá. Isso aqui é um baralho de cartas. Dá para acreditar? Show? Imagina que seja um baralho de cartas. Aí, todo mundo que já teve com baralho em mãos já fez isso que eu vou fazer agora, que é... Vou desenhar a seta aqui não, vou desenhar a seta aqui. Todo mundo já fez isso. Deixa eu botar mais ou menos a mesma altura. Fazer voltinhas nas cartas. Vocês já fizeram isso? Acho que todo mundo já fez isso, né? Tá o baralho na mesa, e aí alguém vai lá e entorta um pouquinho a pilha de baralhos. Não é a pilha de cartas. Não é a pilha de baralhos, a pilha de cartas. Certo? Todo mundo já fez isso um dia, ok? Aqui, novamente, é muito importante que tenha uma mesa, né, um suporte. E eu vou primeiro verificar se esses sólidos têm a mesma altura. Porque o princípio de Cavalieri só funciona se os sólidos tiverem a mesma altura, sim? Então vamos ver se eles têm, tá? Então vamos lá.
Tem a mesma altura, certo? Então, cumpriu uma das partes do princípio de Cavalieri, né? Se dois sólidos têm a mesma altura, já cumpriu. E seções transversais equivalentes. Vamos entender o que é isso, tá? É assim, ó. Faço um corte qualquer. Ok? E aí esse corte dividiu o baralho assim, ó. Legal? Todo mundo consegue entender? Se não consegue entender, vamos dar transparência aqui. Vamos lá. Isso aqui tudo sumiu agora, né? Porque tem um plano na frente. Isso aqui também sumiu. Isso aqui também. E isso aqui também. E aí, esse plano, que é esse plano aqui, que eu tô pintando agora, ele cortou essas duas pilhas de baralho, que são as mesmas, tá? Finge que são as mesmas. E se formou, né? As seções foram essas duas seções aqui. Se formaram duas seções retangulares. Tá? Eu não sei quanto é que mede essa área, eu vou chamar de A. Mas com certeza essa área aqui também vai ser A. Por quê, professor? Sobe aqui comigo. São áreas iguais, porque é uma carta do baralho. A carta é a mesma, eu só entortei a pilha. Mas continua sendo a mesma carta. Se eu cortar assim, a carta não vai diminuir de tamanho, né? Vai continuar sendo o mesmo tamanho da carta. Então, o que eu posso dizer é que esses dois sólidos possuem o mesmo volume. Por quê? Porque um corte transversal paralelo aqui sempre vai gerar áreas iguais. Então, se tem a mesma altura e quando você faz o corte, cortei, a área aqui é igual à área aqui, sempre, esses sólidos têm o mesmo volume. Para isso que serve o princípio de Cavalieri. Desce aqui comigo para a gente mostrar um segundo exemplo e a gente finalizou. Bom, deixa eu mostrar um segundo exemplo, dessa vez um pouquinho melhor, né? Esse aqui foi só um exemplo clássico, mas agora a gente vai fazer um exemplo diferente, tá? O exemplo é o seguinte. Constrói um cilindro equilátero. Você se lembra o que é um cilindro equilátero? É um cilindro em que a altura é igual ao diâmetro, ok? Tá aí, um cilindro equilátero. E aí, constrói do lado dele eu vou apagar essa linha, ela vai servir só para me dar uma base. Essa aqui de cima ficou estranho. Pronto. Constrói do lado dele uma esfera. Pela perspectiva, ela vai aumentar um pouquinho. Então, constrói uma esfera com a mesma altura que o cilindro. Tudo bem? Supõe que essa esfera tem a mesma altura que o cilindro. Agora, eu vou fazer um exercício para a sua imaginação, tá? Eu vou retirar
dois cones desse cilindro. Como é que vão ser esses cones, professor? Assim, ó. Exercício da sua imaginação, tá? Retirei dois cones daí de dentro. Para você entender direito o que está acontecendo, o que aconteceu foi o seguinte. Eu vou mostrar um dos cones que saiu e vai ficar mais claro para você entender o que aconteceu, tá? O que aconteceu foi isso aqui. Tá vendo o cone saindo? Então, esse cone saiu de cima e aí saiu um cone de baixo também, tá? Eu tirei, eu recortei como se fosse um pedaço de madeira, eu retirei. Esse cone subiu, esse cone desceu, e aí ficou um vácuo aqui dentro, tá? Eu não vou conseguir desenhar isso. Mas isso aqui é um cilindro menos dois cones, tá? Isso aqui é um sólido que a gente conhece como anticlepsidra. Isso já caiu na AFA. Ok? Beleza. Então deixa eu apagar isso aqui. Show de bola. E vamos lá, agora vamos brincar um pouquinho com isso aí. A brincadeira é a seguinte. Eu vou fazer um corte, lógico, né? O princípio de Cavalieri exige esses cortes. Tá aí. Meu Deus. Ah, melhorou. Precisaria levar isso aqui um pouquinho mais pra frente. Vou fazer de novo. Não. Última vez. Sempre que eu falo última vez, eu faço melhor, né? Bom, e aqui em cima, eu vou um pouquinho mais pra frente. Aê, agora sim. Então nós temos aí um planão, né? Que cortou a nossa figura, cortou o cilindro mais ou menos por aqui. Aí a figura formada é um círculo. Só que é um círculo esquisito, né? Porque ele vai ter um furo no meio por causa do cone, tá certo? Então vai ter um furo aqui, ó. Tem um furo na minha cabeça, professor, para eu entender isso aí. Mas você tá entendendo? Olha aí o furo, ó. Essa figura laranja aqui, ó, é a que ficou, porque a parte do meio ali tá furada, certo? Essa é a seção, é uma coroa circular. E na parte da direita, o corte que se formou foi esse círculo aqui. Tá? Lembrando que isso aqui é uma esfera. Eu não desenhei, né, as linhas guias, né? Antes de eu desenhar as linhas guias, deixa eu apagar isso aqui e isso aqui. Isso aqui também. E aqui também. Show. Deixa eu desenhar rapidinho as linhas guias aqui. Isso aqui ajuda bastante a nossa cabeça a acreditar que é uma esfera.
Legal? Meu objetivo é calcular essas duas áreas, tá? Então eu vou fazer isso aqui. Isso aqui é uma coroa circular. A área de coroa circular é o πr ao quadrado, πr ao quadrado menos r ao quadrado. É a subtração da área dos dois círculos, né? Então vamos lá, vamos ver como é que é isso. Como esse cilindro é equilátero, isso aqui mede 2R. E isso aqui também. Certo? Então, preste atenção, hein? Este ângulo aqui é um ângulo de 45 graus. Por quê, professor? Porque isso é um quadrado, né? 2R, 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 2R. Isso é um quadrado, certo? Quadrado de lado 2R. A diagonal é bissetriz, certo? Todo losango tem isso. Então, 45 graus. Legal. Acontece que aqui dentro tem um outro triângulo que, por acaso, também é um triângulo semelhante. Certo? Este ângulo aqui é alterno interno com esse. Como esse ângulo é reto e esse aqui mede 45, esse aqui também mede 45. Dá um aumento na tela aí, gente. Se não puder, acredita em mim que eu escrevi 45 aqui, tá bom? O que isso vai ajudar, professor? Suponha, cara, só suponha que essa distância aqui seja H, tá bom? Tô criando essa letra agora, do nada. Essa distância aqui é H. Ok? Bom, se isso aqui de verde mede H, então isso aqui também mede H. Ué, por quê, professor? Porque esse triângulo aqui é isósceles. 45, 45, né? Estão lados iguais. Isso aqui o senhor chamou de H agora? Isso. Isso aqui o senhor descobriu que é H por causa do triângulo isósceles. Exatamente. Isso aqui é o raio do círculo menor, você vê? Essa figura, ela é uma figura assim. É uma coroa circular. Isso aqui é a parte que está pintada de abóbora. Se você não conseguiu visualizar, está visualizando agora. Isso aqui é o que eu acabei de descobrir que mede H, né? Visualizando de cima, né? E isso aqui a gente sabe que mede R, certo? Então é só substituir. Isso fica π vezes o raio grande menos o raio pequeno. Tá legal? Vamos para a esfera. Agora vamos calcular essa área aqui. Já calculamos essa, né? Vamos calcular essa. Então, como é que a gente faz isso? Assim, a gente sabe que isso aqui mede Hzinho. Isso aqui é o raio da esfera. E esse X aqui é o raio do círculo abóbora, certo? Fazendo o teorema de Pitágoras, porque esse triângulo aqui é retângulo, o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Passa h ao quadrado para o outro lado, x ao quadrado fica igual a r ao quadrado menos h ao quadrado. Isso é um círculo. Área de círculo é π vezes o raio ao quadrado. O raio é x, né? Aí você substitui o x ao quadrado por isso aqui. E você acabou de descobrir que as áreas são iguais. Agora olha o princípio de Cavalieri. Se dois sólidos têm a mesma altura, esses sólidos têm a mesma altura, porque esse cilindro é equilátero. Então a altura é igual a 2R. E isso aqui é o diâmetro, 2R também. Então, mesma altura. Comprido. E seções transversais equivalentes. Equivalente significa mesma área. Esqueci de falar, né? Mesma área, eu já tinha falado isso antes, por isso que eu não falei. Mesma área. Então ficou a mesma área, tá aqui, ó. Mesma área.
Então, esses dois sólidos têm volumes iguais. Quer ver como é que eles têm volumes iguais? O volume da esfera, a gente viu, né? É 4πr³ sobre 3. Vamos ver se funciona para a anticlépsidra. A anticlépsidra é um cilindro menos 2 cones. Volume do cilindro é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. A altura é 2r, porque ele é um cilindro equilátero. Menos 2 vezes o volume dos cones que foram retirados. Como é que é volume de cone? É a área da base, eles têm a mesma base, vezes a altura é r, certo? Isso aqui mede 2r, a metade é r. Então, a altura sobre 3. Fazendo a conta, isso fica assim, 2πr³ menos 2πr³ sobre 3. 3 vezes 2 dá 6, né? Fazendo MM6, isso fica 6πr³ menos 2πr³ sobre 3. 6 menos 2 dá 4πr³ sobre 3. Então, este sólido aqui, que é a anticlépsidra, ele também tem volume 4πr³ sobre 3. Tá? Então, você percebe que o princípio de Cavalieri funciona para estes dois sólidos, né? Nessa questão específica que eu tô mencionando, ele pergunta só se esses dois sólidos têm mesmos volumes. E você tem que saber que sim, porque por causa do princípio de Cavalieri. Tudo bem? Bom, sobe aqui comigo. Então, finalizamos aqui a nossa aula sobre tópicos avançados de geometria espacial, certo? Vocês concordam com o nome? Avançados? É bem avançado, né? A gente ter essas visões é bem difícil, né? Mas tudo tranquilo, meu jovem? Então, beleza. Finalizamos aqui mais uma aula. A gente já vai voltar daqui a pouquinho. Vou dar um rápido intervalo para vocês, 10 minutos. A gente vai voltar e a gente vai resolver questões da EFON. Eu já estou vendo que eu vou ter que utilizar parte do tempo da noite para poder resolver, mas não tem problema. O que eu quero é que a aula seja calma, sem eu avançar muito o conteúdo, tá bom? O tema é difícil, então não tem muito que eu possa fazer para facilitar. O máximo que eu pude fazer para facilitar, eu tentei, tá? Mas não tem como você querer que eu te ensine toda a geometria espacial agora em uma videoaula, certo? Nós já tivemos 6 videoaulas sobre geometria espacial. Tá bom? Beleza? Todo mundo de boas?